Meu filho e minha nora morreram, e finalmente descobri por que me proibiram de entrar na casa. Eu ainda não consigo acreditar no que vi. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos e nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar de uma forma tão brutal e ao mesmo tempo tão misteriosa. Aquele dia começou como qualquer outro dia de terça-feira. Acordei às 6 da manhã, preparei meu café, liguei a televisão para assistir ao noticiário matinal e comecei a planejar minha rotina. Estava em pé na cozinha, mexendo o açúcar no café, quando meu celular tocou. Eram 7h23 da manhã, um horário estranho para receber ligações. Meu coração deu um salto. Aquela sensação visceral que toda mãe conhece. Aquele pressentimento inexplicável de que algo terrível está prestes a acontecer. Era um número desconhecido. Atendi com a mão trêmula. Alô? Senhora Helena Marques? Uma voz masculina, grave, profissional, fria. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Delegado Campos, da 12ª Delegacia de Polícia. A senhora é mãe de Ricardo Marques? Meu filho. Meu único filho. Ricardo tinha 34 anos. Era casado com Amanda há 6 anos e tinha uma filha de 4 anos, minha netinha Sofia. A menção do nome dele pela boca de um policial fez meu sangue gelar. Sou sim. O que aconteceu? Meu filho está bem? A voz saiu quebrada, quase um sussurro. Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. Dolorosa. O tipo de silêncio que você sabe que precede uma notícia devastadora. Senhora Helena, lamento muito ter que informá-la por telefone, mas precisamos que a senhora venha até a delegacia o mais rápido possível. Seu filho Ricardo e sua nora Amanda foram encontrados mortos em sua residência esta manhã. O mundo girou. Literalmente girou. Senti minhas pernas bambearem e tive que me apoiar no balcão da cozinha para não desabar no chão. A xícara de café escorregou da minha mão e se espatifou no piso, espalhando o líquido escuro por todo lado. Mas eu nem percebi. Não conseguia processar o que acabara de ouvir. Alô? Como assim? Mortos? Os dois? Minha voz era apenas um fio. Sim, senhora. Lamento profundamente. Precisamos que a senhora venha identificar os corpos e responder algumas perguntas. A senhora consegue vir agora? E Sofia? Minha neta? Onde está minha neta? Foi a primeira coisa que consegui articular com alguma clareza. A criança está bem, senhora. Ela foi encontrada no quarto dela, dormindo. Está sob os cuidados do conselho tutelar no momento, mas precisaremos conversar com a senhora sobre a guarda dela. Aquelas palavras, a criança está bem, foram a única coisa que me impediu de ter um colapso total naquele momento. Sofia estava viva. Minha netinha estava viva. Eu vou agora, já estou saindo. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Tentei ligar para minha irmã, Beatriz, mas deixei cair o telefone 2 vezes antes de conseguir discar o número. Quando ela atendeu, mal consegui falar de tanto que soluçava. Helena, o que foi? O que aconteceu? Bia, Ricardo e Amanda. Eles morreram. A polícia acabou de ligar. Ouvi o grito abafado do outro lado da linha. Beatriz era muito próxima do meu filho. Ele era como um filho para ela também, já que ela nunca teve filhos próprios. Eu vou aí te buscar. Não saia de casa. Fico aí em 15 minutos. Aqueles 15 minutos foram os mais longos da minha vida. Sentei no sofá da sala, olhando para o vazio, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ricardo estava morto. Meu filho. O menino que carreguei no ventre, que amamentei, que criei sozinha depois que meu marido nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos. O menino que se formou em engenharia, que conseguiu um bom emprego, que conheceu Amanda na faculdade e se casou todo feliz naquele dia ensolarado de primavera há 6 anos. Como isso podia estar acontecendo? E havia algo mais. Algo que o delegado não tinha dito claramente, mas que estava implícito na forma como falou. Havia algo suspeito naquelas mortes. Caso contrário, por que eu precisaria ir à delegacia responder perguntas? Por que não simplesmente ao hospital ou ao IML? Quando Beatriz chegou, entrei no carro dela como um zumbi. Ela dirigiu em silêncio, apenas segurando minha mão de vez em quando, as duas chorando baixinho. O trajeto até a delegacia foi um borrão. Eu olhava pela janela sem ver nada, apenas pensando em Ricardo. Em todos os momentos que vivemos juntos. Em todas as vezes que ele me ligou na última semana e eu estava ocupada demais para atender.
A culpa já começava a me corroer por dentro. Na delegacia, fomos recebidas por uma recepcionista que nos encaminhou para uma sala. Poucos minutos depois, o delegado Campos entrou. Era um homem de uns 50 anos, grisalho, com uma expressão cansada no rosto. Helena, meus pêsames. Sei que este é um momento extremamente difícil. Eu não consegui responder. Apenas olhei para ele, esperando que continuasse. Os corpos de seu filho e sua nora foram encontrados por volta das 6h da manhã. A vizinha, senhora Marta, ligou para o 190, dizendo que havia um cheiro estranho vindo da casa e que não conseguia contato com eles há 2 dias. Quando a polícia arrombou a porta, encontrou os 2 mortos na sala. Senhora, como eles morreram? Minha voz saiu rouca. O delegado trocou um olhar com a policial que estava ao lado dele. Um olhar que não gostei nada. Ainda estamos investigando. Os corpos foram encaminhados para a perícia. Aparentemente, não há sinais de violência externa ou de arrombamento. A casa estava trancada por dentro. Trancada por dentro? Beatriz interferiu. Então foi suicídio? Também estamos investigando essa possibilidade, mas há algumas inconsistências. Que tipo de inconsistências? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Preferimos não entrar em detalhes neste momento. Ainda é muito cedo na investigação. O delegado desviou o olhar. Senhora Helena, preciso fazer algumas perguntas. A senhora tem disponibilidade? Claro! O que quiser saber? Quando foi a última vez que a senhora viu ou falou com seu filho? Fechei os olhos, tentando lembrar. Foi... acho que há umas 3 semanas, por telefone. E, pessoalmente? A resposta a essa pergunta me envergonhava profundamente. Há quase 6 meses. O delegado ergueu as sobrancelhas. 6 meses? A senhora mora longe deles? Não. Moro a apenas meia hora de distância. Senti as lágrimas voltarem. É que eles não me convidavam para ir à casa deles. E quando eu sugeria visitar, sempre tinham uma desculpa. Entendo. E isso era recente? Sempre foi assim? Não. No começo do casamento, eu ia lá o tempo todo. Via minha neta toda semana. Mas há uns 2 anos as coisas mudaram. Ricardo começou a criar distância. Parecia desconfortável quando eu pedia para visitá-los. Amanda nunca me ligava, nunca me convidava. Nossas conversas eram sempre superficiais, forçadas. A senhora sabe por que houve essa mudança? Balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não faço a menor ideia. Eu tentei conversar com Ricardo sobre isso várias vezes, mas ele sempre desconversava. Dizia que estava tudo bem, que era só porque estavam ocupados com o trabalho e cuidando da Sofia. Mas eu sentia que havia algo errado. Uma mãe sente essas coisas. A senhora alguma vez entrou na casa deles nestes últimos 2 anos? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Não, nunca. Por quê? O delegado se inclinou para a frente. Porque uma das coisas que nos chamou a atenção no local é que a casa está... peculiar. Peculiar como? Prefiro que a senhora veja por si mesma. Vamos precisar que identifique alguns objetos que encontramos lá. Pertences pessoais. E precisamos de alguém da família para fazer o reconhecimento oficial dos corpos. Meu estômago revirou com a menção dos corpos. Meu filho. Eu teria que ver meu filho morto. Beatriz apertou minha mão. Eu vou com você. Fomos levadas para o Instituto Médico Legal em outro carro policial. Durante todo o trajeto, minha mente não parava de trabalhar. Peculiar? O que havia de tão peculiar na casa do meu filho? E por que eles nunca me deixaram entrar lá nos últimos 2 anos? No IML, o ambiente era frio e asséptico, com aquele cheiro característico de produtos químicos que tentam disfarçar o cheiro da morte. Um legista nos recebeu e nos levou até uma sala onde havia uma janela com uma cortina fechada. Quando eu abrir a cortina, a senhora verá o corpo. Preciso apenas que confirme a identidade. Tudo bem? Respirei fundo e assenti. Beatriz estava ao meu lado, segurando meu braço com força. A cortina se abriu. E lá estava ele, meu filho, Ricardo. Ele parecia estar dormindo. O rosto estava pálido, mas tranquilo. Não havia marcas visíveis, nenhum sinal de trauma. Seus olhos estavam fechados, as mãos posicionadas sobre o peito. Se não fosse pela palidez cadavérica e pela imobilidade absoluta, eu poderia jurar que ele estava apenas dormindo. É ele. Minha voz saiu em um sussurro quebrado. É meu filho.
É Ricardo. Não consegui conter mais. Desabei em soluços. Beatriz me abraçou, chorando também. Aquela imagem ficaria gravada na minha mente para sempre. Meu filho, meu menino, morto. Depois tivemos que fazer o mesmo com Amanda. Ver minha nora ali, igualmente pálida e imóvel, foi outro choque. Ela tinha apenas 32 anos. Era bonita, de cabelos loiros e olhos verdes. Sempre foi educada comigo, embora distante. Mas agora estava ali, morta. E Sofia ficara órfã. Como eles morreram? Perguntei novamente ao legista, minha voz embargada. Por favor, eu preciso saber. Ele olhou para o delegado, que fez um sinal afirmativo com a cabeça. Ainda estamos fazendo os exames completos, mas a análise preliminar indica envenenamento. Envenenamento? Senti minha boca secar. Alguém os envenenou? Ou eles se envenenaram? O legista corrigiu. Encontramos uma garrafa de vinho ao lado deles, na sala. E também havia restos de medicamentos. Ainda estamos fazendo a toxicologia completa, mas parece que foi uma dose maciça de alguma substância tóxica misturada com álcool. Meu filho e minha nora cometeram suicídio juntos? Deixaram minha neta órfã de propósito? Isso não faz sentido! Explodi. Ricardo jamais faria isso. Ele amava a Sofia mais do que tudo. Jamais a deixaria sozinha. Eu entendo, senhora Helena, mas às vezes as pessoas escondem doenças, depressões, problemas que ninguém imagina. O delegado tentou acalmar. Vamos investigar todas as possibilidades. Saímos do IML em um estado de choque ainda maior. Voltamos para a delegacia, onde o delegado nos levou para outra sala e colocou na mesa várias fotos da cena do crime. Essas fotos são da casa deles. Preciso que a senhora olhe e me diga se reconhece algo estranho, algo fora do lugar. Peguei as fotos com mãos trêmulas. As primeiras mostravam a sala. Ricardo e Amanda estavam deitados no sofá, lado a lado, como se estivessem dormindo. Uma garrafa de vinho vazia na mesa de centro. 2 taças. Tudo parecia arrumado, quase cenográfico. Mas foi a próxima foto que me fez congelar. A sala estava completamente coberta de papel de parede. Não apenas as paredes. O papel de parede cobria tudo. As janelas, as portas, até parte do teto. Era um papel de parede com um padrão floral vitoriano, rosa e dourado, repetitivo, claustrofóbico. O que é isso? Murmurei, olhando fixamente para a imagem. É a casa toda, senhora Helena. Todos os cômodos, exceto o quarto da menina, estão completamente cobertos com esse papel de parede. Nas paredes, no chão, no teto, nos móveis, está colado em tudo. Olhei para as outras fotos, incrédula. A cozinha, papel de parede. O banheiro, papel de parede. O quarto do casal, completamente, obsessivamente coberto de papel de parede. Era surreal. Perturbador. Eu não entendo. Por que fariam isso? Essa é uma das perguntas que estamos tentando responder. O delegado cruzou os braços. A senhora nunca viu nada disso? Nunca ouviu seu filho ou sua nora mencionarem que estavam redecorando a casa de forma incomum? Não. Eu já disse que não entrava na casa deles há 2 anos. Eles nunca mencionaram nada sobre papel de parede ou qualquer tipo de reforma. O delegado suspirou. Senhora Helena, encontramos também alguns diários, de Ricardo e de Amanda. Ainda estamos analisando, mas há indicações de que ambos estavam passando por problemas psicológicos graves. Há menções a alucinações, paranoia, insônia crônica. Alucinações? Minha voz falhou. Ricardo tinha alucinações? Segundo o que escreveu no diário, sim. E Amanda também. Há relatos de que ouviam vozes, viam coisas nas paredes da casa. Senti como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Nada daquilo fazia sentido. Meu filho era uma pessoa normal, equilibrada, bem-sucedida. Amanda também. Como podiam estar tendo alucinações? Como podiam cobrir a casa inteira de papel de parede sem ninguém saber? E Sofia? A menina presenciou algo? Ela disse alguma coisa? A assistente social conversou com ela. Sofia disse que os pais dela estavam dormindo com a Senhora das Flores. Ela tem apenas 4 anos, então é difícil obter informações muito precisas. Mas ela parece assustadoramente calma para uma criança que acabou de perder os pais. Eu quero vê-la. Preciso ver minha neta. Vamos providenciar isso.
Mas antes preciso que a senhora faça algo por mim. Preciso que vá até a casa e veja se consegue identificar algo que possa nos ajudar a entender o que aconteceu. Objetos pessoais, cartas, qualquer coisa. A senhora aceita? Parte de mim não queria. A ideia de entrar naquela casa coberta de papel de parede, onde meu filho e minha nora tinham morrido, me enchia de pavor. Mas eu precisava de respostas. Precisava entender. Eu vou. A casa de Ricardo e Amanda ficava em um bairro residencial tranquilo, de classe média alta. Era uma casa bonita por fora. 2 andares, jardim bem cuidado, pintura impecável. Sempre que passava por ali de carro nos últimos meses, sim, eu confesso que às vezes passava só para ver a casa do meu filho, mesmo sem entrar. Ela parecia perfeitamente normal. Mas hoje, cercada por fitas de isolamento da polícia, com viaturas estacionadas na frente e vizinhos curiosos observando de longe, ela tinha um ar sinistro. Beatriz insistiu em entrar comigo. O delegado Campos nos acompanhou, junto com uma perita chamada Doutora Silvana. Quando a porta se abriu, fui atingida por um cheiro estranho. Não era exatamente o cheiro da morte. Os corpos já tinham sido removidos. Era algo diferente. Um cheiro de mofo, de umidade, e por baixo disso, algo adocicado e químico que não consegui identificar. A primeira coisa que vi foi aquele papel de parede. As fotos não faziam justiça ao quão perturbador era pessoalmente. Cada centímetro da sala estava coberto. As paredes, o teto, até mesmo os móveis tinham sido embrulhados e colados com aquele papel de parede rosa e dourado com padrões florais vitorianos. Era claustrofóbico, sufocante. Como estar dentro de uma caixa de presente macabra. Meu Deus! Beatriz murmurou ao meu lado, levando a mão à boca. Dei alguns passos para dentro, sentindo como se estivesse entrando em outro mundo. A luz que entrava pelas janelas cobertas era filtrada pelo papel de parede, criando um brilho rosado e dourado doentio. O padrão floral parecia se mover quando você olhava por muito tempo, criando uma ilusão de ótica nauseante. Na sala, havia ainda as marcas onde os corpos tinham sido encontrados no sofá. Manchas escuras no sofá embrulhado em papel de parede. A garrafa de vinho vazia ainda estava na mesa de centro, também coberta de papel de parede. Quanto papel de parede existe aqui? Perguntei, minha voz ecoando estranhamente no ambiente. Calculamos cerca de 500 rolos. A doutora Silvana respondeu. Talvez mais. Está colado com uma substância adesiva industrial muito forte. Vai ser extremamente difícil remover. 500 rolos. Onde eles conseguiram tanto papel de parede? Quanto isso deve ter custado? E mais importante, quanto tempo levou para colar tudo isso? Há quanto tempo estão fazendo isso? Perguntei. Baseado nas camadas, estimamos que começou há cerca de 1 ano e meio. Tem partes com várias camadas sobrepostas. 1 ano e meio. Meu filho estava cobrindo obsessivamente a casa com papel de parede por 1 ano e meio e eu não sabia de nada. Avançamos para a cozinha. Era pior. Todos os armários estavam cobertos. A geladeira estava embrulhada. O fogão, a pia, até o piso, completamente coberto com aquele papel de parede, agora manchado e rasgado em alguns lugares pelo uso constante. Abri a geladeira. Tinha comida lá dentro, ainda relativamente fresca. Alguém havia feito compras recentemente. Havia também várias embalagens de remédios. Esses medicamentos, apontei para eles, são remédios psiquiátricos? A doutora Silvana se aproximou e examinou. Alguns são ansiolíticos, antidepressivos, mas também há remédios para insônia. Muitos remédios para insônia. E ela pegou com um frasco. Isso é Thorazine, um antipsicótico bastante forte. Meu filho estava tomando antipsicóticos, e eu não sabia. Há receitas? Perguntei. Sim, emitidas pelo Dr. Maurício Andrade, psiquiatra. Já entramos em contato com ele. Ele disse que vinha tratando Ricardo e Amanda há cerca de 1 ano por surtos psicóticos compartilhados. Surtos psicóticos compartilhados? Repeti, tentando processar. Isso existe? É raro, mas sim. É chamado de transtorno psicótico compartilhado ou folie à deux. Quando 2 pessoas próximas, geralmente isoladas socialmente, começam a compartilhar as mesmas delírios e alucinações. Folie à deux. Loucura a 2. Meu filho e minha nora ficaram loucos juntos. Subimos as escadas.
Os degraus estavam cobertos de papel de parede, tornando-os escorregadios e perigosos. O corredor do segundo andar era um túnel claustrofóbico de padrões florais rosa e dourado. O quarto da menina é ali. O delegado apontou para uma porta no fim do corredor. Quando abri a porta, senti uma onda de alívio. O quarto de Sofia era normal. Completamente normal. Paredes pintadas de amarelo claro, com adesivos de princesas. Uma cama infantil com lençóis coloridos, brinquedos espalhados, livros infantis. Um ambiente alegre, saudável, infantil. Por que este quarto não foi coberto? Perguntei confusa. Achamos que eles tentaram manter um espaço seguro para a menina. A doutora Silvana respondeu. Há uma trava do lado de fora da porta, sugerindo que eles a trancavam aqui à noite. Provavelmente para protegê-la. Protegê-la de quê? Do papel de parede? Da loucura deles? Fui até o quarto do casal. Preparei-me mentalmente antes de abrir a porta, mas ainda assim não estava pronta para o que vi. Era muito pior do que a sala. O quarto estava completamente, absolutamente, sufocantemente coberto de papel de parede. Não só as paredes e o teto. A cama estava embrulhada, os armários, as luminárias. Até as janelas tinham várias camadas de papel de parede, bloqueando completamente a luz natural. Mas havia algo mais. Algo que me fez soltar um grito sufocado. Escritos. No papel de parede, cobrindo quase todas as superfícies, havia escritos em caneta preta. Palavras, frases, rabiscos frenéticos. Alguns legíveis, outros apenas rabiscos ininteligíveis. Ela está nas paredes, não consigo dormir. As flores sussurram. Por favor, pare. Mamãe, me desculpe. Esse último me fez cambalear. Beatriz me segurou pelo braço. Mamãe, me desculpe. Estava escrito várias vezes, em letra tremida que reconheci como sendo de Ricardo. Havia mais escritos assim pela casa toda. O delegado disse suavemente. Parecem ter sido feitos nos últimos meses. Indicam progressivo estado de pânico e paranoia. Aproximei-me da parede, lendo as frases. Eram perturbadoras, descoordenadas, palavras de pessoas que estavam claramente aterrorizadas. Proteja Sofia. Não a deixe ver. A Senhora das Flores quer levá-la. A Senhora das Flores. Sofia havia mencionado a Senhora das Flores. Quem é a Senhora das Flores? Perguntei, virando-me para o delegado. Ele hesitou. Nos diários, tanto Ricardo quanto Amanda mencionam uma presença feminina que eles diziam ver na casa. Eles a chamavam de Senhora das Flores. Descreviam-na como uma mulher vitoriana, sempre cercada por flores. Diziam que ela aparecia nas paredes, no papel de parede. Uma alucinação compartilhada. Eles estavam alucinando com a mesma figura. Mas por que o papel de parede? Insisti. Se estavam vendo essa senhora no papel de parede, por que cobrir a casa inteira com mais papel de parede? Não sabemos. O psiquiatra deles, Dr. Andrade, disse que era parte do transtorno. Eles acreditavam que cobrir a casa os protegeria, mas paradoxalmente, quanto mais cobriam, mais viam a figura. Era uma espiral de loucura. Um ciclo vicioso de paranoia alimentando mais paranoia. Abri o armário do quarto. As roupas de Ricardo estavam ali, embrulhadas em plástico, como se estivessem tentando protegê-las do papel de parede. Peguei uma de suas camisas e a apertei contra o peito, sentindo o cheiro dele ainda impregnado no tecido. As lágrimas vieram novamente. Eu deveria ter insistido mais, murmurei. Deveria ter percebido que algo estava errado. Deveria ter arrombado essa maldita porta e entrado aqui. Você não podia saber. Beatriz me abraçou. Eles esconderam muito bem. Mas eu era a mãe dele. Como não percebi que meu filho estava enlouquecendo? Encontrei a escrivaninha de Ricardo no canto do quarto, também coberta de papel de parede. Dentro da gaveta havia seus diários. O delegado disse que eu poderia levá-los depois que terminassem de analisar, mas me permitiu ler alguns trechos ali mesmo. Abri o diário mais recente, datado de 2 semanas antes da morte deles. A letra de Ricardo estava tremida, quase ilegível. 23 de outubro. Não sei mais o que é real. Amanda diz que vê a Senhora das Flores todas as noites agora. Eu também vejo. Ela está sempre ali, no papel de parede do corredor, nos observando. Seus olhos me seguem. Tentamos arrancar o papel, mas há sempre mais embaixo. Camadas e camadas.
Quanto papel de parede colocamos? Não consigo lembrar. Os dias se misturam. Não durmo há 3 dias. Os remédios não funcionam mais. Sofia perguntou hoje por que a casa está rosa. O que eu digo a ela? Como explicamos que estamos cobrindo a casa para nos proteger de algo que provavelmente nem existe? Mas existe. Eu sei que existe. Eu a vejo. Deus, eu a vejo tão claramente. Virei a página. A próxima entrada era de uma semana depois. 30 de outubro. Tomamos uma decisão. Amanda e eu conversamos muito hoje enquanto Sofia estava na escola. Não podemos mais continuar assim. Os remédios não funcionam. A terapia não funciona. Cobrir a casa não funciona. A Senhora das Flores está ficando mais forte. Ontem ela falou comigo. Pela primeira vez ouvi sua voz. Ela quer Sofia. Disse que sempre quis Sofia. Não vamos deixar. Antes morrer do que deixar ela levar nossa filha. Falei com mamãe hoje pelo telefone. Ela perguntou se podia vir nos visitar. Disse que não. Não posso deixá-la entrar aqui. Não posso deixar ninguém ver o que nossa casa se tornou. O que nós nos tornamos. Mamãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Cuida da Sofia por nós. Protege ela da Senhora das Flores. Minha visão ficou turva pelas lágrimas. Ricardo sabia. Ele sabia que estava planejando morrer. E me ligou mesmo assim, ouviu minha voz e não disse nada. A última entrada era de 2 dias antes da morte. 02 de novembro. É hoje. Amanda concordou. Conseguimos as substâncias. Misturamos no vinho. Sofia está dormindo no quarto dela. Demos um calmante para ela dormir profundamente. Não vai ouvir nada. Não vai ver nada. Amanhã de manhã, a senhora Marta vai notar nossa ausência. Pedimos para ela checar amanhã cedo, dizendo que viajaríamos. Ela vai chamar a polícia. Sofia vai ser encontrada. Mamãe vai cuidar dela. Mamãe sempre cuidou de mim. Ela vai cuidar da Sofia também. Lamento por isso, mãe. Lamento profundamente. Mas não conseguimos mais lutar. Estamos exaustos. A Senhora das Flores venceu. Mas não vai levar Sofia. Nunca vai levar Sofia. Protegemos ela até o fim. O quarto dela está livre, está seguro. Ela nunca viu o que nós vimos. Mantivemos ela inocente. Agora bebemos o vinho. O sabor está amargo. Amanda está chorando. Eu também estou. Mas temos que fazer isso. É a única saída. Adeus, mundo. Adeus, mamãe. Perdão, Sofia. Te amo tanto. Protege ela das flores. Protege ela da senhora. Fechei o diário e o apertei contra o peito, soluçando incontrolavelmente. Beatriz estava chorando também ao meu lado. Meu filho. Meu pobre filho. Ele estava tão doente, tão aterrorizado, e eu não estava lá para ajudá-lo. Por que eles não pediram ajuda? Gritei, minha voz ecoando no quarto claustrofóbico. Eles estavam doentes, Helena. O delegado disse com gentileza. Pessoas com transtornos psicóticos muitas vezes não conseguem pedir ajuda. Para eles, o delírio é real. Eles acreditavam genuinamente que estavam protegendo Sofia de algo. Mas essa explicação não me consolava. Nada poderia me consolar naquele momento. Passei as 2 horas seguintes vasculhando a casa, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender. Encontrei contas de energia elétrica astronômicas. Eles mantinham todas as luzes acesas 24 horas por dia, provavelmente com medo do escuro. Encontrei recibos de compras online de mais e mais rolos de papel de parede, sempre do mesmo padrão floral vitoriano rosa e dourado. Encontrei o diário de Amanda, que continha relatos ainda mais perturbadores. Amanda descrevia sonhos terríveis onde a Senhora das Flores a perseguia por corredores intermináveis forrados de papel de parede. Descrevia como ouvia sussurros vindos das paredes à noite. Como via o rosto da mulher se formando nos padrões florais. Como sentia que estava sendo observada constantemente. E havia algo mais nos diários de Amanda. Algo que me fez entender finalmente por que eles me afastaram. Ricardo está cada vez mais paranoico. Hoje ele disse que não podemos deixar a mãe dele entrar na casa. Disse que a Senhora das Flores pode se apegar a ela também. Que podemos infectá-la com nossa loucura. Tentei argumentar que precisamos de ajuda, que a Helena poderia nos ajudar, mas ele ficou furioso. Gritou que não vai colocar a mãe dele em perigo, que ela já sofreu demais na vida e não vai fazer ela sofrer mais. Chorou muito depois. Disse que sente falta da mãe, mas que isso é para protegê-la. Eles me afastaram para me proteger, para não me infectar com a loucura deles.
Ricardo, mesmo no meio de sua psicose, ainda estava tentando me proteger. Quando terminei de vasculhar a casa, já estava anoitecendo. Saí daquele lugar sufocante sentindo-me mais confusa e arrasada do que quando entrei. Tinha mais perguntas agora do que respostas. Os dias seguintes foram um borrão de providências burocráticas, conversas com advogados, assistentes sociais e psicólogos. O velório e enterro de Ricardo e Amanda foram realizados rapidamente, em uma cerimônia pequena e íntima. Poucos amigos compareceram. O casal havia se isolado socialmente nos últimos anos. Alguns colegas de trabalho de Ricardo apareceram, todos chocados e confusos. Eu não fazia ideia de que ele estava passando por isso, disse Fernando, melhor amigo de Ricardo desde a faculdade. Ele simplesmente parou de responder mensagens há uns 6 meses. Pensei que estava ocupado com a família. Ninguém sabia. Eles esconderam tudo de todos. Sofia ficou temporariamente sob meus cuidados enquanto os trâmites legais da guarda permanente eram resolvidos. Não havia outros parentes próximos. Os pais de Amanda eram falecidos, e ela era filha única. Eu era a única família que Sofia tinha agora. Quando finalmente trouxe minha neta para casa, 3 dias após a morte dos pais, ela estava estranhamente calma. Sorriu para mim, me abraçou, brincou com os brinquedos que comprei para ela. Era como se não compreendesse completamente o que havia acontecido. Vovó, ela me perguntou na primeira noite, enquanto eu a colocava na cama. Por quanto tempo o papai e a mamãe vão dormir? Meu coração se partiu. Como explicar a morte para uma criança de 4 anos? Meu amor, o papai e a mamãe foram para o céu. Eles não vão voltar. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Então perguntou: por causa da Senhora das Flores? Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que você sabe sobre a Senhora das Flores, querida? Ela mora na casa, nas paredes. Papai e mamãe tinham medo dela, mas eu não tinha. Ela é bonita. Ela sorri pra mim. Você via a Senhora das Flores também? Sofia assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Só às vezes. Quando abria a porta do meu quarto à noite. Ela estava lá, no corredor. Mas o papai sempre me mandava fechar a porta rápido. Dizia que eu tinha que ficar no meu quarto. Que lá eu estava segura. Meu Deus! Sofia também tinha visto. Uma criança de 4 anos estava tendo as mesmas alucinações que os pais. E você tem medo dela? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não, ela nunca fez nada de mal. Só ficava lá, olhando. Às vezes ela tentava falar, mas eu não entendia. Parecia que ela estava embaixo d'água. Conversei com a psicóloga infantil que estava acompanhando Sofia no dia seguinte. Doutora Carla era uma mulher de uns 40 anos, com ar maternal e voz suave. É comum em casos de trauma que crianças pequenas desenvolvam narrativas para explicar o que não entendem. Ela me explicou. Sofia pode estar incorporando os medos dos pais dela à própria percepção. Ou pode estar usando a figura da Senhora das Flores como uma forma de processar a perda. Mas e se não for só isso? Insisti. E se ela realmente viu algo? E se tinha algo naquela casa que os estava afetando? Não fisicamente, mas, sei lá, psicologicamente? Você quer dizer como um gatilho ambiental? Doutora Carla ponderou. É possível. Há casos documentados de toxinas ambientais como mofo tóxico ou monóxido de carbono, causando alucinações. Mas os peritos já verificaram isso na casa? Liguei para o delegado Campos naquele mesmo dia. Vocês testaram a casa para mofo tóxico? Vazamentos de gás? Qualquer coisa que pudesse causar alucinações? Sim, senhora Helena. Enviamos uma equipe especializada. Não encontraram nada. Nenhum mofo tóxico, nenhum vazamento, nada que pudesse explicar alucinações compartilhadas. Então foi só... loucura? Simplesmente ficaram loucos sem motivo? O Dr. Andrade, o psiquiatra deles, mencionou que Ricardo tinha histórico familiar de esquizofrenia. Aparentemente, o pai de Amanda também teve surtos psicóticos na vida. Há componente genético envolvido. Histórico familiar. O pai de Ricardo, meu ex-marido Marcos, abandonou a gente quando Ricardo tinha 3 anos. Eu nunca mais tive contato com ele. Não sabia se ele tinha desenvolvido alguma doença mental depois. Mas era possível. A esquizofrenia geralmente se manifesta no início da idade adulta. Ainda assim, algo me incomodava. A sincronicidade da coisa toda. O fato de Ricardo e Amanda terem começado a ficar doentes ao mesmo tempo. O fato de ambos terem a mesma alucinação específica. O papel de parede.
Precisava ver aquele papel de parede mais de perto. Voltei a casa uma semana depois, desta vez sozinha. A polícia já havia liberado a cena do crime. A casa agora era minha. Ou melhor, seria de Sofia quando ela completasse 18 anos. Eu era administradora legal. Entrar naquela casa vazia, sabendo que meu filho havia morrido ali, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas eu precisava de respostas. Trouxe uma lanterna potente, luvas e uma faca para raspar uma amostra do papel de parede. Queria analisar se havia algo no papel em si. Alguma substância química que pudesse causar alucinações. A casa estava exatamente como eu a deixara, mas de alguma forma parecia diferente na solidão. Mais opressiva. O silêncio era absoluto e pesado. Mesmo com a luz do dia filtrando pelas janelas cobertas de papel de parede, havia uma escuridão persistente. Fui direto para a sala e comecei a examinar o papel de parede mais de perto. O padrão era realmente complexo. Flores rosas e douradas se entrelaçavam em arabescos vitorianos, com folhas e vinhas formando padrões fractais que se repetiam infinitamente. Quanto mais você olhava, mais detalhes percebia. E então vi. Tinha um rosto. Não era óbvio. Não era como aquelas imagens de Rorschach, onde você pode ou não ver algo. Quando você inclinava a cabeça em certo ângulo e deixava os olhos desfocarem ligeiramente, havia definitivamente um rosto feminino formado pelos padrões das flores. Uma mulher com cabelos longos, olhos grandes e um sorriso perturbador. Senti meu coração acelerar. Era a pareidolia, o fenômeno psicológico onde vemos rostos em padrões aleatórios. Vemos rostos em nuvens, em torradas, em manchas de parede. É uma característica evolutiva do cérebro humano. Mas e se você olhasse para esse padrão todos os dias? E se vivesse cercado por ele 24 horas por dia? Seu cérebro não começaria a ver aquele rosto cada vez com mais claridade? Não começaria a interpretá-lo como real? Peguei meu celular e tirei várias fotos do papel de parede de diferentes ângulos. Depois, usei a faca para raspar uma amostra grande o suficiente para análise e guardei em um saco plástico. Estava saindo da sala quando ouvi um som, um rangido, como se alguém tivesse pisado no assoalho do andar de cima. Congelei. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pela casa vazia. Silêncio. Provavelmente foi a casa velha se acomodando. Ou o vento. Sim, devia ser o vento. Mas então ouvi novamente. Passos. Definitivamente passos no andar de cima. Meu instinto era sair correndo. Mas e se fosse um invasor? E se alguém tivesse entrado na casa? Eu vou chamar a polícia! Gritei, pegando meu celular com mãos trêmulas. Os passos pararam. E então ouvi algo pior. Uma voz. Fraca, distante, como um sussurro sendo carregado pelo vento. Não consegui distinguir palavras, mas era definitivamente uma voz feminina. Meu sangue gelou. Cada instinto no meu corpo gritava para eu correr, mas não conseguia mover minhas pernas. Estava paralisada de medo. A voz veio novamente. Um pouco mais alta dessa vez. E agora eu conseguia distinguir palavras. Helena. Ela estava me chamando pelo nome. Isso rompeu meu transe. Corri para a porta, abri e saí, batendo-a atrás de mim. Cheguei ao carro com o coração batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia colocar a chave na ignição. Dirigi para longe dali como se estivesse sendo perseguida por demônios. Só quando estava a alguns quilômetros de distância, parei o carro no acostamento e deixei a realidade me atingir. Eu havia ouvido uma voz, na casa vazia. Uma voz me chamando pelo nome. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas hesitei. O que ia dizer? Que ouvi uma voz fantasmagórica? Que ouvi passos em uma casa velha? Iam pensar que eu estava ficando louca também. Louca? Louca? E se estivesse? E se aquela casa, aquele maldito papel de parede, tivesse algum efeito psicológico que afetava quem passasse tempo demais ali? Eu fiquei lá por quanto tempo? Meia hora? E já estava ouvindo coisas? Liguei para Beatriz. Bia, eu preciso que você faça algo por mim. Algo estranho, mas preciso. O que foi? Você está bem? Sua voz está estranha. Estou... não sei. Olha, eu tirei fotos do papel de parede da casa do Ricardo. Vou te mandar agora. Quero que você olhe e me diga o que vê. O que vejo? Como assim? Só olha as fotos e me diz o que você vê nelas, por favor. Enviei as fotos e esperei, meu coração ainda acelerado.
Alguns minutos depois, Beatriz ligou de volta. Helena, isso é muito perturbador. O que você viu? Tem um rosto, no padrão das flores. Várias faces, na verdade. Quanto mais eu olho, mais eu vejo. É como se estivesse cheio de rostos observando. Então não era só eu. Beatriz também via. Bia, eu preciso que você pesquise esse papel de parede. Tira um print da foto e faz uma busca reversa de imagem no Google. Vê se descobre onde foi fabricado, quem é o designer, qualquer informação. Você acha que tem algo errado com o papel de parede em si? Não sei, mas preciso descobrir. Enquanto Beatriz pesquisava, levei a amostra do papel de parede para um laboratório particular. Pedi análise completa da composição química, especialmente procurando substâncias alucinógenas ou tóxicas. Pagariam qualquer preço por respostas. O resultado voltou 3 dias depois. Não havia nada anormal. Era papel de parede comum, cola comum, tinta comum. Nenhuma substância tóxica ou alucinógena. Mas Beatriz havia encontrado algo interessante. O padrão do papel de parede é de uma linha vitoriana vintage. Ela me explicou quando nos encontramos em um café. É chamado Senhora das Flores, da fabricante inglesa Ashford & Sons. Foi produzido no final do século XIX e descontinuado na década de 1920. Descontinuado há 100 anos? Como Ricardo e Amanda conseguiram tanto desse papel? Isso é a parte estranha. A Ashford & Sons faliu em 1925, mas há alguns anos, uma pequena fabricante de papéis de parede artesanais na Inglaterra começou a reproduzir padrões vitorianos clássicos. Eles oferecem o Senhora das Flores sob encomenda. E eles venderam para Ricardo? Conversei com eles. Sim, venderam. 500 rolos durante um período de 18 meses. Disseram que foi o maior pedido que já receberam de um único cliente. Custou uma fortuna. Ricardo tinha dinheiro para isso? Verifiquei os extratos bancários dele que o advogado me passou. Sim, ele gastou mais de 80 mil reais em papel de parede. Esvaziou a conta de poupança da família. 80 mil reais. Em papel de parede. Para cobrir obsessivamente uma casa inteira. Mas há algo mais. Beatriz continuou baixando a voz e inclinando-se para a frente. Pesquisei sobre esse papel de parede. Sobre a linha original da década de 1890. E descobri algo perturbador. O quê? Há registro de uma série de incidentes associados a esse papel de parede específico. Nos arquivos históricos, há várias menções a famílias vitorianas que decoraram suas casas com Senhora das Flores e depois reportaram perturbações psicológicas. Há até um conto de horror gótico de 1892 baseado nisso. Senti um arrepio. Que tipo de perturbações? Insônia, alucinações, paranoia. Há registro de pelo menos 3 casos de suicídio em casas decoradas com esse papel. E em todos os casos, as pessoas mencionavam ver uma mulher nos padrões. Uma mulher que as observava. Isso é impossível. Um padrão de papel de parede não pode causar loucura. Você tem razão. Mas pode influenciar? Pesquisei sobre isso. Há estudos de psicologia ambiental que mostram como padrões visuais repetitivos e complexos podem afetar o estado mental. Podem causar náusea, ansiedade, até alucinações em pessoas suscetíveis, especialmente se expostas por longos períodos. Lembrei do efeito que o papel de parede teve em mim. Como parecia se mover quando você olhava por muito tempo. Como era claustrofóbico e opressivo. Então você acha que foi só o papel de parede que deixou eles loucos? Acho que foi um conjunto de fatores. Eles tinham predisposição genética para a psicose. Estavam sob estresse. E então compraram esse papel de parede específico, com esse padrão específico conhecido por causar desconforto psicológico. Começaram a ver coisas nele. E em vez de tirar o papel, eles colocaram mais, e mais, e mais. Até que viviam literalmente dentro de um casulo desse padrão perturbador. 24 horas por dia. Fazia sentido. Um sentido horrível e trágico, mas fazia sentido. Eu preciso tirar esse papel de parede da casa, eu disse. Preciso tirar tudo antes que a casa seja vendida ou antes que Sofia volte lá. Sofia não deveria voltar àquela casa nunca, Helena. Vende a casa como está. Deixa isso para trás. Ela tinha razão, mas uma parte de mim sentia que precisava fazer isso. Precisava destruir aquele papel de parede.
arrancar aquelas paredes, eliminar qualquer vestígio da Senhora das Flores. 2 semanas se passaram. Sofia estava se adaptando bem à vida comigo, embora tivesse pesadelos ocasionais. Conversava com a doutora Carla 3 vezes por semana, estava na pré-escola e fazendo amigos. Era uma criança resiliente, graças a Deus, mas eu não conseguia parar de pensar na casa, nos diários, nas últimas palavras do meu filho. Pedi ao delegado Campos permissão para levar todos os pertences pessoais de Ricardo e Amanda. Ele concordou, desde que documentasse tudo. Voltei a casa, desta vez levando Beatriz e 2 homens de uma empresa de mudanças. Não ia entrar naquela casa sozinha novamente. Passamos o dia embalando roupas, livros, fotos, documentos. Tudo que tinha valor sentimental ou prático. Evitei olhar para o papel de parede o máximo que pude, mantendo meu foco nas tarefas. Foi no escritório de Ricardo, um pequeno cômodo no 2º andar que ele usava para trabalhar em casa, que encontrei algo surpreendente. Atrás de uma gaveta de arquivo, presa com fita adesiva na parte de trás da gaveta, havia um notebook fino. Um laptop velho que parecia ter sido escondido ali de propósito. Por que Ricardo esconderia um laptop? Murmurei, tirando-o do esconderijo. Vamos ver, disse Beatriz. Levamos o laptop para minha casa e passamos a tarde tentando descobrir a senha. Experimentamos datas de nascimento, aniversários de casamento, nomes. Nada funcionou. Foi Sofia quem nos deu a resposta sem saber. Ela estava brincando na sala enquanto tentávamos adivinhar, cantarolando uma música. Flores cor-de-rosa, douradas ao sol, senhora bonita. Sofia, de onde você aprendeu essa música? Perguntei. O papai cantava, quando estava colocando o papel nas paredes. Ele cantava baixinho. Flores cor-de-rosa, Senhora das Flores. Tentei como senha. Senhorá das Flores. O laptop abriu. Meu Deus, sussurrou Beatriz. A área de trabalho estava cheia de arquivos. Vídeos, documentos de texto, imagens. Todos com datas dos últimos 2 anos. Abrimos o primeiro vídeo. Era filmado com a webcam do laptop, mostrando Ricardo sentado em seu escritório. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, aparência descuidada. A data no canto indicava que era de 1 ano atrás. Este é o 23º vídeo diário. Ricardo começou, sua voz rouca e cansada. Hoje é 3 de novembro de 2024. Faz 6 meses desde que começamos a ver a Senhora das Flores. Amanda está pior. Ela passa horas olhando para as paredes, conversando com a coisa no papel de parede. Eu também vejo. Não posso mais negar. Ela está lá, nos padrões. Sempre esteve lá desde que colocamos o primeiro rolo. Ele passou a mão pelo cabelo claramente agitado. Dr. Andrade aumentou os remédios novamente. Diz que são alucinações, que não é real. Mas como pode não ser real se nós 2 vemos? Se até Sofia já viu? Cobrimos o quarto dela, mantemos ela lá dentro para protegê-la. Mas e se não for suficiente? Ricardo olhou diretamente para a câmera com olhos atormentados. Mãe, se você está vendo isso, eu lamento. Lamento por ter te afastado. Lamento por não ter pedido ajuda antes. Mas eu tinha medo. Tinha medo que você entrasse nesta casa e a visse também. Tinha medo de te infectar com isso. Seja lá o que for. O vídeo terminou abruptamente. Havia dezenas de vídeos. Assistimos a todos naquela noite e na manhã seguinte, Sofia dormindo no quarto enquanto Beatriz e eu nos forçávamos a ver, chorando silenciosamente. Os vídeos documentavam a deterioração mental progressiva do meu filho e da minha nora. Mostravam Ricardo instalando mais e mais papel de parede, seus movimentos cada vez mais frenéticos, sua aparência cada vez mais descuidada. Mostravam Amanda tendo crises de pânico, gritando que a Senhora das Flores estava atrás dela, que queria entrar no quarto de Sofia. Em um vídeo particularmente perturbador, datado de 3 semanas antes da morte, Ricardo filmou o corredor do 2º andar no meio da noite. Vocês estão vendo? Ele sussurrou para a câmera. Ela está ali. Podem ver? A câmera focou no papel de parede do corredor. E eu juro, que por um momento vi movimento. Como se os padrões florais estivessem se reorganizando, formando uma silhueta humana. Mas então o foco mudou ligeiramente e não havia nada lá. Apenas o papel de parede. Ela está ficando mais forte. Ricardo continuou, sua voz tremendo. Todas as noites ela fica mais definida, mais real.
Amanda está certa. Ela quer Sofia. Não sei porquê, mas ela quer nossa filha. E não vamos deixar. Preferimos morrer. O último vídeo foi gravado no dia da morte deles. Ricardo estava no escritório. Eram 10 horas da manhã de acordo com o timestamp. É hoje, ele disse calmamente. Havia uma aceitação resignada em sua voz. Amanda e eu conversamos a noite inteira. Tomamos a decisão. Não conseguimos mais lutar. Os remédios não funcionam. A terapia não funciona. Cobrir a casa não funciona. Ela continua lá. Continua ficando mais forte. Ele respirou fundo. Sofia está na escola. Ela ficará lá até às 15 horas. Às 16 horas, a senhora Marta virá verificar como pedimos. Ela encontrará Sofia dormindo segura em seu quarto. Ela encontrará nós e chamará a polícia. E minha mãe será notificada. E ela vai cuidar da Sofia. Vai protegê-la. Vai levá-la para longe desta casa. Para longe da Senhora das Flores. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo. Mãe, mamãe, me perdoa. Me perdoa por ser fraco. Por não conseguir lutar mais. Por desistir. Mas eu não consigo mais, mãe. Eu não durmo há semanas. Ela está sempre lá quando fecho os olhos. Sempre sussurrando. Sempre pedindo. Sempre querendo Sofia. Ele olhou para algo fora da câmera, seus olhos se arregalando de medo. Ela está aqui, sussurrou. Ela sabe o que vamos fazer, está tentando me impedir, mas não vai conseguir, não vai levar Sofia. Nunca. Ele se levantou abruptamente e a câmera capturou apenas o teto por alguns segundos. Então ouvi a voz dele distante gritando: Amanda, é agora! Temos que ser rápidos! O vídeo continuou gravando o teto vazio por mais 20 minutos antes de a bateria acabar. Desliguei o laptop com mãos trêmulas. Beatriz estava pálida, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Helena, eles estavam realmente aterrorizados. Eu sei. Você acha que eles realmente viram algo? Ou era só a doença? Olhei para ela. Sinceramente? Não sei mais. A parte racional de mim diz que era psicose. Alucinações compartilhadas. Mas depois de ter estado naquela casa, depois de ter ouvido aquela voz... Você ouviu uma voz? Percebo que não havia contado esse detalhe a Beatriz. Contei agora sobre os passos, sobre a voz me chamando. Ela me olhou com preocupação. Helena, você não pode voltar àquela casa, promete pra mim. Prometo. Vou contratar uma empresa para limpar tudo, para arrancar todo aquele maldito papel de parede e depois vender a casa. Nunca mais quero pisar lá. Mas destino tinha outros planos. Naquela noite, Sofia acordou gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei sentada na cama, os olhos arregalados de terror apontando para a parede. Ela está aqui! A Senhora das Flores está aqui! Olhei para onde ela apontava. Não havia nada. Apenas a parede branca normal do quarto. Não está não, querida. Foi só um pesadelo. Não tem nada aqui. Está sim. Ela está ali, na parede. Ela está tentando sair. Abracei Sofia, sentindo-a tremer. Shhh, está tudo bem. Vovó está aqui. Você está segura. Mas Sofia não se acalmava. Continuava olhando fixamente para a parede, aterrorizada. Ela disse meu nome. Ela quer me levar. Um frio percorreu minha espinha. Isso era exatamente o que Ricardo e Amanda diziam. Liguei para a doutora Carla na manhã seguinte, alarmada. Ela me pediu para levar Sofia imediatamente. Isso é mais sério do que eu pensava, disse a psicóloga depois de conversar com Sofia por 1 hora. Ela está apresentando os mesmos sintomas que os pais, as mesmas alucinações específicas. Isso é mais sério do que eu pensava, disse a psicóloga depois de conversar com Sofia por 1 hora. Ela está apresentando os mesmos sintomas que os pais, as mesmas alucinações específicas. Mas como? Ela não está mais naquela casa. Ela está comigo há 3 semanas. Não tem papel de parede na minha casa. Trauma pode manifestar assim? Ou... Doutora Carla hesitou. Há algo na casa que você trouxe? Algum objeto dos pais dela? Pensei nas caixas que trouxemos da casa. Roupas, livros, fotos emolduradas, brinquedos de Sofia. Espera.
Eu trouxe uma foto emoldurada do quarto dela. Uma foto da família. Onde está essa foto agora? No quarto dela, na mesinha de cabeceira. A moldura. Como é a moldura? Fechei os olhos tentando me lembrar. Era uma moldura vitoriana bonita, ornamentada, coberta com o mesmo tecido estampado que... Oh, meu Deus! A moldura é coberta com o padrão do papel de parede. Voltei correndo para casa e fui direto ao quarto de Sofia. Peguei a foto emoldurada. E sim, a moldura era coberta com o exato mesmo padrão floral rosa e dourado. A Senhora das Flores. Olhando mais de perto, vi o rosto nos padrões. A mulher observando. Sempre observando. Joguei a moldura no lixo imediatamente. Na verdade, não apenas joguei. Coloquei em um saco plástico preto, lacrei com fita adesiva e coloquei no lixo externo, longe da casa. Sofia dormiu melhor naquela noite. Sem pesadelos, sem gritos, mas eu não dormi. Fiquei pensando. Se uma simples moldura coberta com aquele padrão havia sido suficiente para desencadear as alucinações em Sofia, o que 500 rolos daquele papel de parede fizeram com Ricardo e Amanda? E por que aquele padrão específico tinha esse efeito? Na manhã seguinte, peguei o laptop de Ricardo novamente. Ele tinha que ter pesquisado sobre isso. Tinha que ter procurado respostas. Vasculhei o histórico de navegação. E encontrei. Páginas e páginas de pesquisa sobre o papel de parede Senhora das Flores, sobre a Ashford & Sons, sobre os incidentes vitorianos. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma pasta oculta no laptop chamada A Verdade. Dentro dela havia documentos escaneados, páginas antigas, amareladas, em inglês arcaico. Eram páginas de um diário, do século XIX, de uma mulher chamada Elizabeth Ashford. Elizabeth Ashford, o sobrenome da família que fabricava o papel de parede. Comecei a ler, traduzindo mentalmente o inglês vitoriano. 17 de março de 1889. Meu pai, William Ashford, está obcecado com seu novo design de papel de parede. Trabalha dia e noite, desenhando padrões cada vez mais complexos de flores e vinhas. Diz que será sua obra-prima, que as pessoas vão se maravilhar com a beleza. Mas eu vejo algo perturbador nos desenhos. Há uma qualidade inquietante nos padrões, como se algo estivesse escondido neles. 3 de maio de 1889. Papai completou o design. Ele o chamou de Lady of Flowers, Senhora das Flores. Quando olho para ele por muito tempo, juro que vejo um rosto. O rosto de uma mulher me observando. Mencionei isso para papai, mas ele riu. Disse que é apenas minha imaginação de jovem impressionável. Mas eu sei o que vejo. 22 de junho de 1889. A produção começou. Centenas de rolos sendo fabricados. Papai está eufórico. Diz que será um sucesso comercial, mas os trabalhadores da fábrica estão reclamando. Dizem que o padrão lhes causa dores de cabeça. Dizem que veem coisas quando olham por muito tempo. Papai dispensou 3 trabalhadores por superstição tola. 15 de agosto de 1889. As primeiras vendas foram feitas. Famílias ricas de Londres estão decorando suas casas com o Lady of Flowers. Papai está orgulhoso, mas comecei a ter pesadelos. Sonho com uma mulher presa entre flores, tentando sair. Ela grita, mas não emite som. Acordo suando todas as noites. 2 de outubro de 1889. Notícias perturbadoras. A família Whitmore, que decorou toda a sua mansão com nosso papel de parede, reportou perturbações na casa. Dizem ver uma mulher nos corredores. Dizem que ela sussurra seus nomes à noite. Lord Whitmore está consultando exorcistas. 29 de outubro de 1889. Mais relatórios. A família Henderson. A família Cole. Todos que compraram grandes quantidades do Lady of Flowers estão reportando os mesmos fenômenos. Insônia, alucinações, uma mulher nas paredes. Papai está preocupado agora, não com as famílias, mas com os negócios. Medo de escândalo. 15 de novembro de 1889. Lady Whitmore se suicidou. Jogou-se da escada. Antes de morrer, disse repetidamente: "Ela quer minhas filhas. A senhora quer levar minhas filhas." As 2 filhas pequenas dos Whitmore foram enviadas para um asilo. Também viam a mulher. Também ouviam as vozes. 3 de dezembro de 1889. Descobri a verdade. Uma verdade horrível.
Vasculhei os documentos de papai e encontrei. Ele não criou o design sozinho. Ele o copiou. Copiou de um antigo manuscrito que comprou de um antiquário, um grimório. Um livro de magia negra do século XVII. O padrão não é apenas um padrão, é um selo, um aprisionamento. No século XVII, uma mulher chamada Rosalind Ashford, nossa ancestral, foi acusada de bruxaria. Antes de ser queimada na fogueira, os inquisidores a aprisionaram dentro de um padrão mágico desenhado nas paredes de sua cela. Eles acreditavam que isso conteria seu espírito maligno após a morte. E funcionou. Seu espírito foi preso naquele padrão. E agora, papai, sem saber, reproduziu esse mesmo padrão. E ela está lá. Rosalind está presa nos padrões florais. E ela está tentando sair. Está tentando se libertar através das crianças. Através das almas puras que ainda não foram corrompidas pelo mundo. 10 de dezembro de 1889. Confrontei papai. Ele negou tudo. Chamou-me de histérica. Mas eu sei a verdade. E sei o que precisa ser feito. Todo o estoque do Lady of Flowers deve ser destruído. Cada rolo. Cada pedaço. Antes que mais pessoas sejam prejudicadas. 14 de dezembro de 1889. Papai recusou. Diz que já investiu muito. Que não vai destruir seu negócio por contos de fadas. Brigamos terrivelmente. Ele me trancou em meu quarto. Posso ouvir a produção continuando lá embaixo na fábrica. Mais e mais rolos sendo feitos. Mais e mais prisões sendo criadas. Mais e mais oportunidades para Rosalind escapar. 16 de dezembro de 1889. Esta é minha última entrada. Vou fazer o que precisa ser feito. Se estão lendo isto, saibam. Destruam todo o Lady of Flowers. Queimem, enterrem, destruam cada pedaço. Não deixem ninguém mais ser exposto a este padrão amaldiçoado. Não deixem Rosalind escapar. O diário terminava ali. Pesquisei febrilmente nos arquivos que Ricardo havia compilado. Encontrei um artigo de jornal de 1889. Tragédia na fábrica Ashford. Elizabeth Ashford, filha do proprietário William Ashford, morreu em um incêndio que destruiu parte da fábrica de papéis de parede da família. Autoridades suspeitam que a jovem de 19 anos iniciou o fogo propositalmente. A família está de luto. A produção foi temporariamente interrompida. Outro artigo de 1925. Ashford & Sons declara falência. Após décadas de escândalos associados a seu infame papel de parede, Lady of Flowers, a Ashford & Sons fecha definitivamente suas portas. O último descendente da família, Thomas Ashford, declarou que certos padrões devem permanecer enterrados no passado. E então, um artigo moderno de 2020. Designs vitorianos retornam. A Art Walls, fabricante boutique de papéis de parede artesanais, anuncia linha de reproduções de padrões vitorianos clássicos, incluindo o raro Lady of Flowers, da extinta Ashford & Sons. É um padrão belo e intricado que merece ser apreciado novamente, diz a proprietária Clara Mitchell. A fabricante moderna não sabia. Não tinha ideia do que estava reproduzindo. Olhei para Beatriz, que havia lido tudo por cima do meu ombro. Você acha que isso é real? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sei. Bruxaria? Espíritos aprisionados em padrões? Soa absurdo. Mas explica tudo, ela completou. Explica por que esse padrão específico causa esses efeitos específicos. Explica por que todos veem a mesma mulher. Explica por que ela quer crianças. Almas puras, murmurei, lembrando das palavras de Elizabeth. Ela quer usar crianças para escapar. Sofia, Beatriz disse abruptamente. Helena, e se ela ainda não desistiu de Sofia? E se ela está tentando alcançá-la mesmo agora? Pensei na foto emoldurada, na reação de Sofia, nas alucinações retornando. A casa, eu disse. O padrão ainda está lá, 500 rolos dele. Se Rosalind está realmente presa no padrão, então a maior concentração dela está lá. E se ela está tentando se manifestar, seria lá. Você não está pensando em preciso destruir aquela casa. Sei como isso soa. Sei que parece loucura.
Uma mulher de 62 anos falando sobre destruir uma casa por causa de um espírito de bruxa do século 17, preso em papel de parede. Mas eu vi o que aquele padrão fez com meu filho. Vi o que fez com minha nora. Vi o efeito que estava começando a ter em Sofia. Vi os diários, os vídeos, a deterioração progressiva de duas pessoas perfeitamente sãs em psicóticos paranoicos suicidas. E eu ouvi aquela voz me chamando. Não ia arriscar mais nada. Não ia vender aquela casa para outra família. Não ia deixar aquele padrão amaldiçoado existir no mundo. Mas também não ia simplesmente atear fogo na casa. Isso seria criminoso. E provavelmente perigoso se havia realmente algo sobrenatural acontecendo. Precisava de ajuda especializada. Procurei online por especialistas em fenômenos paranormais. Encontrei muitos charlatões, caçadores de fantasmas, que obviamente só queriam fama na internet. Mas então encontrei o Padre Miguel. Padre Miguel tinha um pequeno site discreto oferecendo aconselhamento espiritual para casos incomuns. Seu currículo mencionava anos como exorcista oficialmente reconhecido pela Igreja Católica, embora aposentado agora. Vivia em um mosteiro a 2 horas de distância. Liguei para ele e expliquei a situação. Esperava ceticismo, zombaria. Mas sua resposta me surpreendeu. O Lady of Flowers, ele disse pensativamente. Sim, eu conheço essa história. Há registros nos arquivos da igreja sobre os incidentes do século XIX. Na época, vários sacerdotes foram chamados para benzer casas decoradas com esse papel, com resultados mistos. Então você acredita que há algo real? Algo além de psicologia? Jovem senhora, trabalho com o sobrenatural há 40 anos. Aprendi a não descartar nada. Há coisas entre o céu e a terra que nossa filosofia não explica, como disse o bardo. Posso ir ver a casa? Marquei para 2 dias depois. Enquanto isso, pesquisei mais sobre o assunto. Encontrei fóruns online dedicados a fenômenos paranormais. Em um deles, havia uma thread sobre padrões amaldiçoados. Vários comentários mencionavam o Lady of Flowers especificamente. Um usuário chamado Occult Historian havia escrito: o conceito de aprisionar entidades em padrões visuais existe em várias tradições mágicas. Selos demoníacos, mandalas, símbolos sagrados, todos funcionam no princípio de que a geometria pode conter energia espiritual. O Lady of Flowers é um exemplo documentado de um padrão que inadvertidamente criou uma prisão espiritual. A entidade presa, identificada como Rosalind Ashford, pode interagir com pessoas expostas ao padrão, especialmente se houver grande concentração dele. Ela se alimenta da energia psíquica, tornando-se mais forte. Seu objetivo final é encontrar um hospedeiro adequado, geralmente uma criança, pois são mais maleáveis espiritualmente, para habitar e assim escapar da prisão do padrão. Era exatamente o que Elizabeth havia escrito em 1889. Outro usuário, Psychic Researcher, comentou: investigou um caso em 2015 em Manchester. Uma família havia decorado o quarto infantil com reprodução do Lady of Flowers. A filha de 6 anos começou a apresentar mudanças de personalidade dramáticas. Falava com voz diferente, sabia coisas que não deveria saber. Referia-se a si mesma como Rosalind. Os pais, desesperados, queimaram todo o papel de parede. A menina se recuperou completamente, sem sequelas. É como se a entidade perdesse o acesso assim que a conexão física, o padrão, era destruída. Queimar. Todos os relatos mencionavam queimar o papel de parede como solução efetiva. Mas 500 rolos de papel de parede, colados em cada superfície de uma casa de 2 andares, não seria fácil de queimar com segurança. Contactei uma empresa especializada em demolição. Expliquei que queria a casa completamente demolida e os escombros incinerados em instalação apropriada. Senhora, isso vai custar uma fortuna, o representante me disse. Demolição completa mais incineração dos materiais? Estamos falando de mais de R$200 mil. Eu pago. Usei as economias da minha vida, o dinheiro que estava guardando para minha aposentadoria. Mas que importância tinha dinheiro se minha neta estava em perigo? No dia marcado, o Padre Miguel chegou em um carro modesto, vestindo batina simples. Era um homem de uns 70 anos, magro, com cabelos brancos e olhos gentis, mas penetrantes. Obrigada por vir, padre. Trouxe alguns itens que podem ser úteis. Ele mostrou uma mala. Água benta, sal consagrado, alguns textos litúrgicos. Se há realmente uma entidade presa na casa, precisaremos de proteção. Você já fez isso antes? Libertou espíritos presos? Sim, várias vezes. Nem sempre termina bem.
Entidades que ficaram presas por muito tempo, especialmente através de morte violenta, tornam-se distorcidas. Não são mais completamente humanas. São algo mais próximo de demônios. Um arrepio percorreu minha espinha. Fomos até a casa. Beatriz nos acompanhou, apesar do medo visível. Não vou deixar você fazer isso sozinha, ela insistiu. Quando chegamos, havia uma viatura policial na frente da casa. O que? Comecei. Delegado Campos saiu do carro. Senhora Helena, precisamos conversar. Delegado? O que está fazendo aqui? Vizinhos reportaram. Atividade na casa. Luzes acendendo e apagando sozinhas. Ruídos. Uma vizinha jurou ter visto uma figura feminina na janela do segundo andar ontem à noite. Olhei para a casa. As janelas, cobertas de papel de parede por dentro, deveriam bloquear qualquer luz. Mas uma delas, no segundo andar, a janela do quarto do casal, estava emitindo um brilho rosado fraco. Ninguém deveria estar na casa, eu disse. Exatamente. Mas há luz lá. Vou ter que entrar e verificar. Não. O grito saiu antes que eu pudesse me conter. Quer dizer, deixe-me ir com você. É minha propriedade. O delegado me olhou estranhamente, mas assentiu. Tudo bem, mas fique atrás de mim. Padre Miguel se aproximou. Delegado, sou Padre Miguel. Peço permissão para acompanhá-los também. Senhora Helena me solicitou para uma bênção da casa. Campos ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. Estávamos claramente em território estranho para ele. Os 4 entramos na casa. O delegado na frente, mão na arma, depois eu, Padre Miguel e Beatriz fechando a marcha. A casa estava diferente. Não fisicamente. O papel de parede estava lá, exatamente como antes. Mas havia algo no ar. Uma tensão. Uma presença. E estava mais quente do que deveria. Muito mais quente. Há algo errado com o aquecimento? Campos perguntou, afrouxando o colarinho. A casa não tem aquecimento ligado, respondi. Está desligado há semanas. O calor aumentava conforme subíamos as escadas. E havia um cheiro. Flores, rosas. Um perfume doce e enjoativo que ficava mais forte a cada passo. Vocês estão sentindo isso? Beatriz sussurrou, sua voz tremendo. No segundo andar, o corredor estava iluminado por aquele brilho rosado que vimos de fora. Mas não havia lâmpadas acesas. A luz vinha do próprio papel de parede. Isso é impossível, Campos murmurou, claramente lutando contra sua mente racional. Padre Miguel começou a rezar baixinho em latim, tirando um crucifixo da mala. A luz pulsava, como um coração batendo. E os padrões florais na parede estavam se movendo. Definitivamente se movendo. Reorganizando-se. Formando algo. Um rosto. O rosto de uma mulher. Olhos escuros e penetrantes nos observando do papel de parede. Uma boca se abrindo em um sorriso terrível. Meu Deus! Beatriz cambaleou para trás. E então a voz veio. Não vinda de um lugar específico, mas de todo lugar. Das paredes. Do papel de parede. Como se 1000 bocas sussurrassem em uníssono. Helena. Meu nome. Ela disse meu nome.